E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer o comentário da prova de língua inglesa da segunda fase do vestibular da UES 2025.2. Aquela prova que é especificamente projetada para os alunos que almejam fazer o curso de letras na Universidade Estadual do Ceará. Como já era esperado, a prova trouxe uma ligeira predominância das questões gramaticais em relação às questões textuais, algo que simplesmente não acontece na primeira fase, quando nós temos 8 questões, todas elas apenas construídas em cima da leitura do texto. Já na prova de segunda fase, pela necessidade de avaliar o conhecimento linguístico do futuro estudante do curso de letras, a UES capricha nas questões gramaticais. Vou falar primeiro da parte de interpretação, para depois tecer um rápido comentário sobre as questões de natureza gramatical. Em relação ao texto, muito interessante, falando sobre uma obra da escritora Virginia Woolf, ok? Que completa 100 anos, a obra, tá? Não a escritora, em 2025. Então, ele elabora vários comentários a respeito desse livro, mostrando um pouco da trajetória da escritora e das suas características literárias, certo? As 8 questões, no caso, as 8 primeiras questões, poderiam ser respondidas usando aquela estratégia de leitura que você deve ter empregado também na primeira fase. Isso mesmo, já lembrou? É o scanning, ou seja, não era necessário, embora você provavelmente tenha feito isso, mas não era necessário fazer uma leitura na íntegra do texto. Eu poderia simplesmente identificar as palavras-chave, procurá-las no texto e ler apenas o fragmento onde elas estão inseridas. Então, utilizando essa técnica oriunda do inglês instrumental, você muito provavelmente conseguiu responder e acertar as 8 primeiras questões de forma muito rápida. E aí entram em cena as questões gramaticais. Bom, gente, com base nas edições anteriores do vestibular da UES em relação à segunda fase, não houve absolutamente nenhuma novidade. Ou seja, as questões que a UES cobrou no campo gramatical são aquelas tradicionalmente exploradas em sala de aula. Então, você deve lembrar que a gente trabalhou exaustivamente determinados conteúdos. Vou destacar alguns que, inclusive, permeiam todas as séries do ensino médio. Então, a gente tinha, por exemplo, uma questão para você diferenciar as vozes do verbo, voz ativa e voz passiva. Lembrando que o bizu para responder essa questão era simplesmente procurar dentro da sentença aqueles 3 elementos que naturalmente caracterizam a voz passiva. Você ainda lembra quais são? O verbo to be nas suas mais variadas formas, o verbo principal no particípio passado, se o verbo for regular o acréscimo do ed, se for irregular complica um pouquinho porque a gente tem diferentes formas, e em caráter facultativo a preposição by, que precede o agente da passiva. A presença desses 3 elementos caracteriza a passive voice. E a ausência destes mesmos 3 elementos aponta na direção da formação da active voice. Além disso, nós tivemos também, aquelas questões relativas a tempos verbais. Tradicionalmente, eles cobram principalmente o simple present, aquele tempo verbal que se notabiliza pelo acréscimo do S ao verbo na terceira pessoa do singular, e o present perfect, aquele tempo verbal que eu considero mais importante de todos no cenário da língua inglesa, aquele tempo verbal que se caracteriza pelo auxiliar has ou have, mais o verbo no particípio passado. Também encontramos uma questão sobre discurso direto, discurso indireto, que são as diferentes formas de você reproduzir a fala de alguém, levando em consideração que a presença das aspas, isso deve ter ajudado você na hora de resolver essa questão, caracteriza o discurso direto, ou seja, quando você reproduz fielmente a fala de alguém. Tivemos também uma questão clássica na prova da UES, que é aquela para você identificar as diferentes possibilidades de uso do ing. Lembrando, gente, você sabe disso, porque você estava bem preparado para a prova, que o ing não caracteriza apenas a formação de um verbo em inglês. Eu posso ter substantivos terminados com ing, eu posso ter adjetivos, ou seja, qualificadores com essa mesma terminação, e eu posso sim ter verbos
seja no gerúndio, seja no particípio presente. Vale ressaltar que existe uma diferença, embora muita gente ache que os dois significam a mesma coisa, tá? E algo que me chamou a atenção foi um conteúdo que já tinha sido cobrado no vestibular anterior e que foi novamente trazido pela prova da UES, que é o uso do apóstrofo S para designar uma estrutura tipicamente saxônica, o chamado caso genitivo, também conhecido como caso possessivo, que é quando você faz uso daquele sinal gráfico chamado apóstrofo, juntamente com a letra S, para indicar uma relação de posse entre dois substantivos. Então eu me despeço de vocês com a certeza absoluta de que vocês fizeram uma excelente prova e muito em breve nós vamos comemorar a sua aprovação para o curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará. Um forte abraço e boa sorte a todos.